o teu coração. Você que está aí do outro lado, vai estar nos acompanhando pelas redes sociais, entra aí, deixa o seu amém, manda um abraço, a gente estamos aqui, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta manhã, em Deuteronômio 28. Eita glória! Hoje o Senhor vai desenrolar aqui um mistério, que muitas pessoas ainda não entenderam o propósito, né? Mas nessa manhã eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, você vai entender. Quero agradecer aqui a Camila e o Guilherme que estão aqui intercedendo, né? Porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Porque essa semana Deus tem falado grandemente ao meu e ao teu coração sobre essa passagem. E eu quero que você que está aí nos acompanhando, medite conosco, né? Deuteronômio 28 não é uma palavra muito conhecida, mas agora mesmo eu estava aqui falando sobre ela. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nesse tempo, amado, Deus está querendo revelar algo para mim e para você. Só que por muitas vezes nós estamos desatentos, né? Nós não estamos ligados ao que o Senhor está falando. E ontem eu tive a oportunidade de estar ali conversando com a Camilinha lá na minha loja, e a gente foi falando de alguns pontos que foi muito legal. E eu quero nessa manhã falar com você. Você que está aí nos acompanhando, a palavra do Senhor diz o seguinte, lá em Deuteronômio 28, 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendes o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos serão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Nessa manhã, amado, eu queria compartilhar com você essa palavra, porque esses dias Deus tem falado grandemente conosco, né? E eu vou falar sobre alguns pontos importantes dessa palavra. Primeiro ponto, eu preciso ouvir a voz do Senhor. É a voz de quem? Do Senhor. Só que muitos, amados, Deus está falando, mas não estão ouvindo, né? A palavra do Senhor diz, ó, vou estar lendo, acompanhando, você que está aí, acompanha comigo. E será que, se eu ouvir, o Senhor está falando, é se eu ouvir. Será que eu e você temos dado ouvido à voz do Senhor? Ou não? O Senhor está falando, igreja. O Senhor está falando que nós precisamos ouvir, ficar atento, né? O que Ele está dizendo. Mas muitas vezes Deus fala, Deus fala, Deus fala e nós não ouvimos. Não é isso? Segundo ponto, estar atento e quanto à palavra, tendo cuidado de guardar. Você tem guardado a palavra do Senhor? Ouvir e guardar no coração. E muitos de nós, amados, temos ouvido, mas não temos guardado, né? Nessa manhã eu quero mandar um abraço aqui para a nossa irmã Elisete. Pai do Senhor, minha amada, Deus abençoe você que está aí nos acompanhando, tá bom? Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Precisamos, amado, guardar, em primeiro lugar, a palavra, né? Ouvir a voz. Nesse tempo, nós ali na casa de oração, o Senhor tem falado grandemente conosco. Ouve a voz do Senhor teu Deus, e você vai ser abençoado. Pai Senhor, irmão Verusca, Deus abençoe. Está nos acompanhando também. E eu quero nessa manhã dizer para você que está aí nos acompanhando, fica atento a ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor nesse tempo, amado, Ele tem falado conosco. O Senhor tem falado para a gente se levantar, para a gente fazer, mas muitos não têm dado ouvido. O Senhor já deu um comando. O Senhor já disse, é isso que eu quero que faça. Para ser abençoado, amado, nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. E eu estava meditando ontem à noite nessa palavra, e o Senhor falava muito ao meu coração. Muitos têm até ouvido a palavra, mas não têm dado crédito. O Senhor tem falado muitas comigo, vocês têm falado, você tem falado, você tem falado, mas não dá crédito. Nós ali da Igreja Casa de Oração estamos na campanha Aliança com Deus. E Deus toda semana fala, usando outros pregadores, a mesma coisa. Nós precisamos obedecer. Mas obedecer a quem? Ao Senhor. Porque é Ele que comanda a minha vida e a tua vida. Precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando.
Por que muitas vezes as coisas não acontecem na minha vida e na tua vida? Porque nós estamos desligados daquilo que o Senhor falou. Ou perdemos aquilo que o Senhor disse. Amado, o Senhor não volta atrás. Quem volta atrás é o homem. Se Deus falou que vai fazer algo na minha e na tua vida, Ele vai fazer. A única coisa que eu e você precisamos fazer é obedecer. A obediência, ela gera bênção. Precisamos estar atentos quando o Senhor está falando conosco. Precisamos estar atentos, ouvindo os mandamentos. Mas hoje, nesse tempo, muitas pessoas têm dado ouvido a muitas coisas, menos a palavra do Senhor. E nesse tempo o Senhor tem falado, fica atento, dá ouvido ao que o Senhor está falando. E às vezes a gente fica assim, eu não entendi, eu não sei o que está acontecendo. Mas é porque nós não queremos, irmão, obedecer ao Senhor. E eu fico olhando aqui a palavra e o Senhor diz assim, ó. No primeiro diz, vou ler de novo para a gente entender. E será que, se eu ouvires, será que eu estou ouvindo a voz? A voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar no teu coração todos os mandamentos, é todos, irmão, não é um só, é todos os mandamentos. Que hoje é uma ordem. Ontem eu estava falando com a Camila, Deus tem falado que é hoje, uma ordem que eu te dou hoje. E às vezes nós ficamos assim, mas o Senhor disse, o Senhor falou, mas o Senhor me ordenou, o Senhor já falou, e às vezes a gente não quer entender. Está atento ao comando, irmão, à ordem do Senhor. Quando alguém dá uma ordem, você não tem que obedecer? Assim é o Senhor. Quando o Senhor nos dá uma ordem, nós precisamos obedecer. E é hoje, não é amanhã, é hoje. Ele nos dá uma ordem. Por quê? Porque Ele quer que a gente obedeça. Está difícil obedecer nesse tempo. E eu fico observando até aqui, eu e Camila e Guilherme, pensando aqui, conversando, pensando. O que será que está faltando? O que será que está faltando, Camila? O que será, Guilherme? Que a gente precisa obedecer, né? O Senhor quer só obediência, irmão. E o resto Ele vai fazer. O que eu acho engraçado é que é uma palavra tão tremenda e as pessoas não entendem. Olha isso, aí diz assim, e serás exaltado sobre a terra e sobre as nações. O Senhor está falando isso, olha, se você obedecer o que eu estou te mandando fazer, eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou te abençoar na terra. Tu vai ser conhecido, né, Camila? Vai ser conhecido. Você, às vezes, amada, a gente quer ficar fazendo coisas e Deus está falando, olha, espera só mais um pouquinho. Eu já dei a ordem, eu já falei que eu vou fazer. A única coisa que você precisa entender é ouvir a voz do Senhor. Nessa manhã, igreja, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Senhor tem falado no teu coração nesse tempo. Ele tem mandado você ir ou tem mandado você parar e observar? Deus tem falado muito forte ao meu coração, filha, para e observa o que eu vou fazer. Eu, particularmente, tenho ficado só observando, porque eu tenho certeza do Deus que eu sigo. E eu sei que Ele vai fazer acontecer na minha vida. Você precisa entender, amados, que o Senhor, quando Ele dá uma ordem, Ele não volta atrás. E se Ele determinou a vitória para a tua vida, vai acontecer. A única coisa que você precisa fazer é obedecer. Como diz a palavra, a obediência gera bênção. Mas muitos preferem ficar na desobediência. Não obedecer a voz do Senhor. Não obedecer o comando, a ordem. Eu quero convidar você nessa manhã que está nos acompanhando. Ouça o que o Senhor está falando para você. E obedeça. Porque você vai ser abençoado na terra. Eu fico pensando, às vezes eu penso comigo mesmo, sozinha. Eu falo, Senhor, se eu não tivesse obedecido ao Senhor, talvez eu não tinha chegado até aqui. Sabe? Eu trabalhava fora. Era muito bom. Mas um dia o Senhor falou para mim, você vai parar tudo e vai fazer o que eu estou te mandando. E eu parei tudo, abri minha loja, estou lá, graças a Deus. Porque eu obedeci ao Senhor. Eu não obedeci os homens. Né? Eu não obedeci os homens, eu obedeci o Senhor. E às vezes, amada, a gente tem uma coisa tão simples que o Senhor está falando e a gente não obedece. Como a gente quer ser abençoado? Como você vai ser abençoado se você não consegue obedecer ao Senhor? Imagina os homens. Eu sempre falo, eu prefiro obedecer ao Senhor, porque eu sei aonde o Senhor vai me levar. Eu tenho certeza dos planos e dos projetos do Senhor para a minha vida. Nessa manhã eu digo para você, fica em paz, descansa o seu coração, fica atento naquilo que o Senhor tem falado.
Porque o Senhor vai te abençoar na terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos do Senhor vai te acompanhar e vai me acompanhar quando eu ouvir a voz. Você tem ouvido a voz de quem? É do Senhor? Ou da multidão? Ou daqueles que querem ver o teu fracasso? Elas não querem ver o teu bem. Porque se elas quisessem ver o teu bem, elas te ajudavam a caminhar. Elas te incentivavam a prosseguir. Quantas pessoas se aproximam da minha vida e da tua? Não para te abençoar, mas para te derrubar. Nessa manhã eu digo para você, fica atento. Ouve a voz do Senhor. O que é que o Senhor tem dito para você fazer? Amado, isso é em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fala, mas o Senhor está falando comigo é na área espiritual. Às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes o Senhor já te deu uma ordem, o Senhor já disse que é para você fazer e você não fez. E por isso ainda não alcançou a vitória. Ainda as bênçãos do Senhor não te alcançou. Por quê? Porque não ouvimos a voz. E eu fiquei me pensando, falei, Senhor, será que nós, como igreja, temos ouvido a voz do Senhor, nosso Deus? Ou temos ficado fingindo que não é com a gente? Eu fico preocupada, sabe? Porque o Senhor, Ele tem o poder de fazer coisas grandes na minha vida e na tua. Deus abençoe, Flávia, a sua vida que está nos acompanhando. Deus abençoe vocês que estão aí acompanhando o programa, né? Pela rádio, pelo Facebook. Que nessa manhã, amado, você possa receber do Senhor as bênçãos que você precisa. Eu não posso fazer nada por você, mas o Senhor pode. A palavra do Senhor diz, se você obedecer, se você acreditar, a gente vai estar orando por você, tá bom, minha amada? Pode ficar tranquila, Flávia. Está orando por você no final do programa, tá bom? Deus é um Deus de milagre, meu amor. Recebe no teu coração, né? Você está aí, talvez você está dizendo, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Nessa manhã, a única coisa que o Senhor quer de mim, de você, é obediência, né? Nós precisamos obedecer ao Senhor, para que nossos dias sejam prolongados na terra, para que nós possamos ser bênção aonde a gente for, né? Porque muitas vezes, amado, nós ficamos ligados com tantas coisas, e a única coisa que o Senhor quer é a obediência. A única coisa que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida é que nós possamos ver o Senhor como um Criador, como aquele que tem o poder sobre as nossas vidas. Eu, nesse tempo, eu fico observando tudo que tem acontecido e eu fico perguntando para o Senhor, aonde o Senhor quer nos levar? Para onde irei eu, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Precisamos ficar atentos, precisamos ficar ligados, sabe, no Senhor. Porque nesse tempo o Senhor quer abençoar. O Senhor quer fazer milagre acontecer. Mas é nós que estamos muito distraídos. Ai, Senhor, como é difícil não entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque esperar o tempo do Senhor não é fácil. Ficar na dispensação do Senhor não é fácil. Mas confiar na palavra do Senhor. E esperar no Senhor. Porque Ele vai fazer, amado. O Senhor tem falado que vai fazer algo novo, coisas grandes. Então eu creio. E esses dias Deus tem falado muito conosco sobre as bênçãos. Você acha que Ele não vai abençoar? Eu tenho certeza que Ele vai fazer. Nós precisamos confiar. Nós precisamos entender e ter o cuidado de guardar a palavra do Senhor no coração e praticar, né? Às vezes as pessoas não entendem. É uma coisa tão simples que a gente precisa colocar na nossa vida para as bênçãos acontecer e a gente não faz. Esses dias mesmo eu tenho falado, Senhor, por que o Senhor tem falado dessa forma conosco? Me mostra, Pai, o que o Senhor quer para a minha vida. Mostra logo, revela o que eu tenho que fazer. Porque às vezes nós estamos obedecendo, fazendo tudo bonitinho. Mas tem alguma coisa que ainda está fora do lugar. Eu, particularmente, eu tenho entendido isso. Lá, quando Deus tem usado várias pessoas para falar as mesmas coisas lá na igreja, eu fico pensando, Senhor, será que nós não estamos obedecendo? Será que por que o Senhor está falando? Eu penso, o Senhor está falando porque muitos não estão dando crédito naquilo que Deus está dizendo. E como o mundo lá fora diz, santo de casa não faz milagre, não é mesmo? Às vezes Deus usa os de casa para falar, Deus usa os de fora e a gente não dá crédito. E sabe o que eu entendo com isso? Eu como pastora fico triste às vezes. Porque Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando e a pessoa fingindo que não está ouvindo. E é como eu estava falando aqui há pouco, aqui, junto com o Camilo e com o Guilherme, que às vezes Deus se cansa.
Porque a gente não dá ouvido ao que ele está falando. Por que ele vai ficar repetindo? Se ele só está dizendo, você precisa só me obedecer e seguir. E às vezes a gente faz o quê? Faz cara de não sei de nada, não quero nada. E Deus nessa manhã está querendo que eu e você seja um servo obediente, para que a bênção do Senhor te alcance. Eu acho tremendo isso quando o Senhor fala isso para nós. Ele é um Deus, amado, que cuida de mim. Ele é um Deus que cuida de você. Talvez você está aí dizendo, mas Deus, está me faltando as coisas, está me faltando isso, está me faltando aquilo. Talvez você precise dobrar o seu joelho e falar com quem pode te ajudar. Porque às vezes a gente quer contar para todo mundo nossos sonhos, nossos projetos. E o Senhor só quer ouvir a nossa voz. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu preciso. Senhor, me dá uma direção. Pedir perdão. Às vezes é coisa simples, irmão. Porque a pior coisa do ser humano é a incredulidade, né? O Senhor, amado, Ele é um Deus que ama a gente incondicionalmente. Mas Ele não gosta de pessoas incrédulas, que não acreditam naquilo que Ele está dizendo, naquilo que Ele está falando. Essa palavra nesta manhã é muito forte para meu coração e para o teu coração. Nós que estamos aqui, nós estamos regozijando nisso. Por quê? Porque Deus tem falado isso muito conosco. Precisamos guardar dentro do nosso coração a palavra do Senhor. E praticar, né? Deus está falando, obedeça, faça a minha vontade, porque o Senhor vai fazer a dele. E o que acontece? O diabo vem colocando, como diz, colocando terra, né? Tentando nos roubar. Mas eu digo para você nessa manhã, em nome de Jesus, não permita que o diabo roube os seus sonhos e os seus projetos. Não permita que o diabo roube aquilo que o Senhor já entregou para você. É seu. Toma posse em nome de Jesus. Sabe, quando eu tomei posse do meu milagre, irmão, eu vivo ele todos os dias, porque eu acreditei que o Senhor falou para mim, que o Senhor disse que aquilo era para mim. Está aqui. O Senhor falou e o Senhor cumpriu. Está aqui, foi um projeto de Deus e eu obedeci. Não porque eu sou melhor do que ninguém. Eu só estou aqui porque o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui. E eu obedeci a ordem, o comando do Senhor. Muitas vezes, mas a gente quer ter algo, quer as coisas, mas a gente não obedece o que o Senhor está dizendo. E o que o Senhor está falando. O Senhor nesse tempo ele dá uma ordem. Vai, faz. E o que é que eu tenho feito? O que é que você tem feito? É só uma ordem, igreja. É só uma ordem, irmão. Presta atenção no que o Senhor está dizendo para nós. Ele vai te exaltar entre as nações. Ele vai te abençoar na terra. Sabe? O Senhor não vai deixar faltar nada para você, porque Ele está dizendo, eu te sustento. Eu vou fazer. E às vezes, amado, nós ficamos duvidando do Senhor. E o Senhor, nesse tempo, Ele está cansado de falar para mim, para você, obedeça, faça a minha vontade, ouça a minha voz. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito serás tu onde for. Mas a gente não escuta. A gente não entende que Deus está dizendo isso. Tem hora que dá vontade, como eu digo lá na igreja, dar uma chinelada santa para a pessoa aprender. Sabe? Se Deus está dizendo que Ele vai te abençoar, Ele vai. Não importa o deserto. Eu fico olhando e falo, meu Deus, por que o povo não entende que o Senhor abençoou aquele povo no deserto? Sabe por que o povo ficaram 40 anos rodando no deserto? Por causa da desobediência. Eles desobedeceram o Senhor. Eles ficaram ali rodando porque eles não acreditavam que aquela terra era deles. Talvez você que está aí nos acompanhando não está acreditando naquilo que Deus está falando. Que Deus já entregou para você e disse, esse projeto é meu, foi eu que vou te entregar, porque você é capaz de fazer. E às vezes a gente fica assim, ó, não é para mim, é para fulano, vamos terceirizar? Né? Eu tenho meditado em tudo isso, essa palavra tem saído do meu coração, porque Deus falou para mim, filha, eu já coloquei no teu coração, eu já falei, e por que tu está querendo terceirizar? Foi eu, acho que a Camilinha falou isso para mim. Às vezes a gente quer ficar terceirizando. Deus está falando é para você e nós ficamos assim, vou terceirizar com fulano. Ah, é fulano que tem que fazer, é fulano. Mas a bênção é sua. A bênção é sua. Quando eu entendi, ali quando eu abri minha loja, eu entendi que o lugar era meu, a oportunidade era minha, aquele ambiente era para mim, e eu estou lá até hoje.
Eu entendi que o Senhor estava dizendo, era o tempo, é isso que eu tenho para você, e está tudo certo. Será que eu e você estamos preparados para obedecer ao Senhor ou não? Ou ficamos aí fingindo que não é com você? E nessa manhã o Senhor chama a nossa atenção. Será que você pode ouvir a minha voz? Será que você pode me obedecer por um minuto? Será que você não ouve o comando do Senhor? Irmão, é tão difícil a gente entender a ordem do Senhor. Mas nesse tempo o Senhor tem falado grandemente conosco. É hora de obedecer, é hora de obedecer, é hora de fazer somente o que o Senhor quer. Mas muitos, amados, estão fazendo as suas próprias vontades. Muitos estão tomando decisões precipitadas e sabe que não é bom, sabe que não é de Deus, mas toma decisões. E como o Senhor, Ele é Deus, Ele nos ama, Ele deixa a gente fazer. Porque Ele sabe que depois a gente vai se arrepender e vai voltar. Mas não permita que o diabo roube aquilo que o Senhor já te entregou. Sabe? É tão profundo, irmão, quando a gente entende que o Senhor está falando. Eu fiquei só pensando, mas por que, Senhor? Se nós ouvireis, se nós, todos nós, ouvirem a voz do Senhor, teu Deus, você vai ser abençoado. E tendes o cuidado de guardar todos os mandamentos. Que hoje Ele ordena, Ele está ordenando, é uma ordem. Só que nós, por sermos desobedientes, não aceitamos ordem, comando. Mas nessa manhã o Senhor diz para mim e para você, é necessário obedecer. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa manhã. Que você possa sentir aí no teu coração. Se você precisa de oração e quer que a gente esteja orando por você, manda seu pedido de oração, a gente vai estar orando por você. Talvez você está precisando nessa manhã tomar uma decisão. Você já ouviu a voz do Senhor, mas você precisa se posicionar, você precisa obedecer ao Senhor. Às vezes, amado, é contrariar algumas pessoas, contrariar até você mesmo, né? Mas o melhor, nesse tempo, nesse momento, é obedecer ao Senhor. Porque o Senhor é Ele que está falando nesse tempo. Eu vejo Deus claramente falando conosco, irmão. E tem pessoas que ainda não entendem, que ainda não ouviram a voz de Deus. É porque está desatento, não está ligado no que o Senhor está dizendo. Mas nessa manhã eu convido você a ficar ligado, a obedecer, né? Porque o Senhor nesse tempo Ele tem falado. É somente abrir o coração e deixar o Senhor operar. Que nessa manhã Deus possa abençoar o teu coração, que Deus possa falar mais ao teu coração. Medita nessa palavra, você vai entender o que Deus está querendo te dizer. Porque eu só vou ser abençoado quando eu ouvir a voz do Senhor. Quando eu compreender que o Senhor está falando comigo. Nesse tempo está tão difícil ouvir a voz do Senhor. Mas eu confesso para vocês que eu já entendi, já ouvi. E já sei o que o Senhor quer falar comigo. O que o Senhor quer que eu faça. E eu estou disposta a fazer. Porque eu sou alguém que ouço a voz do Senhor e obedeço. Nessa manhã eu quero convidar você que está nos acompanhando pela rádio, pelo Facebook, pelo Instagram, a orar conosco. Porque eu creio, talvez você está aí e ainda não entendeu, mas o Senhor nessa manhã está dizendo, se você ouvir atentamente o que diz o Senhor, Ele vai te abençoar na terra. Ele vai fazer milagre acontecer na tua vida. Acredite, em nome de Jesus, acredite nisso. Nessa manhã eu quero orar por todos vocês que estão acompanhando essa programação. Porque eu sei, amado, que não é fácil. Muitos nesse tempo estão tão cansados, estão tão distraídos, estão tão cheios de problema, que não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. Mas nessa manhã eu digo para você, ouça a voz do Senhor teu Deus, Ele está falando com você. E você já sabe a decisão que deve ser tomada. Nessa manhã eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai. Nessa hora, Jesus querido, eu te peço em nome de Jesus. Diante dessa palavra, Senhor, eu quero apresentar as vidas. Eu quero apresentar todos aqueles, Pai, que estão nos acompanhando. Senhor, vai de encontro. Senhor, eu não sei o que o teu servo nem a tua serva precisa, mas nessa hora, Pai, eu quero colocar elas diante do teu altar, Senhor, e quero te pedir, Pai, derrama sobre eles o teu
poder, alcança com a tua misericórdia, Senhor, com que eles possam ouvir a tua voz. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, quebra todas as cadeias, repreende todo o mal, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, visita o teu servo, a tua serva, que nesta manhã precisa tomar uma decisão, Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, os lares, restaura, Senhor, as famílias, quebra toda a obra do mal, toda maldição. São tantas pessoas, Pai, que não compreendem, são tantas pessoas que não entenderam ainda o projeto, ainda não entenderam o plano de Deus para a vida deles, mas nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, traz, Pai, a revelação da tua palavra, derrama sobre eles o teu Espírito Santo, e que eles venham entender, venham compreender, Pai, que tu és o Senhor, que somente o Senhor tem o poder para realizar, em nome de Jesus, Pai, nessa hora, Senhor, entra, Pai, aonde tiver um enfermo, que ele venha ser curado, aonde tiver uma família com problema, que o Senhor possa resolver, porque o Senhor, somente o Senhor tem o poder para fazer acontecer, Pai, as bênçãos sobre a vida do teu povo. Senhor, nesta manhã eu peço a Ti, Pai, de todo o meu coração, Senhor, visita as famílias, visita os lares, quebra toda maldição, repreende o espírito da enfermidade, Senhor, da mentira, do roubo. Quantas pessoas têm sido roubadas pelo inimigo, Senhor, mas nessa manhã, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, alcança as famílias e abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço nesta manhã, Senhor, e desde já eu agradeço, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, não, Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade, e sou grata a Ti pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Eu sei que muitas vidas são alcançadas nesta manhã, Pai. Visita, meu Deus, as UTI, papai, as cadeias, porque Tu és o Senhor que tem o poder de fazer, Tu és o Senhor que tem o poder de visitar. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa os teus servos, abençoa todos aqueles da casa de oração, abençoa, Senhor, o dono dessa rádio, o irmão Rogério, visita com Teu poder, Senhor, o pastor Marcelo, vai em nome de Jesus, vai abençoando o Teu povo. Deus, muito obrigado pela vida do Guilherme, pela vida da Camille, Senhor, que tem nos ajudado aqui neste programa, Senhor, que Deus possa abençoar a vida deles, que eles possam entender qual é o plano e o projeto de Deus da vida deles, Pai. Nessa manhã, Senhor, eu sou grata a Ti por cada irmão, Senhor, que tem nos acompanhado, por cada irmão que tem ido ali na casa de oração, nos cultos, Senhor, que o Senhor abençoe e que o Senhor faça prosperar, Pai, o Teu povo na terra, Senhor. Mas a palavra do Senhor nesta manhã é: obedeça e ouça a voz do Senhor. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, em nome de Jesus.